Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bora lá. Bora cuidar. Vamos entrando. Acho que fixou. Vamos entrando. Tudo bem com vocês? Vamos tirar o nosso momento da manhã para que a gente possa conectar com a nossa energia, para a gente transformar o nosso dia, elevar a nossa vibração, né? Isso que é importante. Vamos, todos os dias um pouquinho a gente consegue gerar um campo e uma frequência diferente, né? Meditação é um estado interno, é uma busca interna incrível, né? Em que a gente tira aquele minutinho ali só pra gente se reconectar, pra gente estar presente, né? Muito bom. Bom dia, bom dia. Vamos entrando, vamos nos reconectando ao nosso momento. Muito obrigada por vocês me permitirem estar aí acessando, né? Um pouquinho a energia de vocês, tá aí me conectando com vocês também na nossa meditação. Isso que importa, né? Um dia de cada vez. Não precisa correr, né? Precisa dar os passos. Se a gente dá um dia, cada dia um passo diferente, a gente chega, né? Aonde a gente deseja. A gente só não pode ficar parado, né? Se a gente parar, a energia não flui, aí as coisas não andam, não acontecem, né? Bom, pessoal, a gente está trabalhando uma semana. A gente trabalhou a semana passada com energias bem fortes, né? Que foi energia de espiritualidade conectada à ancestralidade. Essa semana a gente está trabalhando o corpo emocional, que é um dos corpos mais sensíveis, é onde a gente tende muito a acumular, né? A trabalhar um ancoramento de energias mais densas, porque é um corpo onde a gente trabalha perdão, todos os sentimentos, todos os graus de emoções aí, e nem sempre tudo são flores, né? Nem sempre a nossa vida gera emoções de frequências elevadas, como energia de amor, de gratidão, né? Então a gente precisa, bom dia pessoal, a gente precisa começar a mudar as frequências desse corpo para que a gente possa se libertar, tá? Eu coloquei que a gente vai fazer a meditação do perdão, porque ontem a gente veio falando muito sobre a energia da culpa. Porque o perdão, para mim o perdão ele tem uma palavra, ele vem carregando uma palavra muito forte na vida da gente, que é a libertação. Por que essa conexão do perdão com libertação? Porque o perdão ele é um campo magnético de energia, um sentimento em que encerra um ciclo para o outro se iniciar. E na maioria das vezes a gente não encerra ciclos trabalhando esse estado vibracional. A energia do perdão, ela tem um campo de vibração de uma frequência tão alta, porque ela gera dentro do campo cardíaco, né? Aqui está o amor, aqui está a compreensão, aqui está a expansão do ser. E quando eu trabalho esse campo energético, eu estou mostrando ao meu corpo, eu estou mostrando ao campo universal que eu realmente estou encerrando um campo magnético de energia. E através da minha libertação, do meu apego, daquela dor que ainda aprisiona para que eu não siga em frente. Porque para eu preencher, para eu mudar a minha frequência, para eu mudar o meu campo magnético de vibração, da frequência de vibração, o que eu preciso fazer? Gerar novas frequências. Então eu preciso permitir que outros processos comecem a vir à minha vida, mas eu preciso encerrar coisas que estavam ali há muito tempo, que estavam ali se conectando há muito tempo comigo, que eu estava potencializando, tudo bem, Ana? Que eu estava potencializando aquilo dentro de um estado de dor e aquilo estava me aprisionando. Aquele ciclo realmente não estava sendo fechado. Então, quando eu
perdoo, e aqui vem falando sobre auto-perdão e o perdão ao outro, eu estou mudando a minha frequência no chakra mais importante do meu campo magnético de energia, que é o cardíaco. Lio, não é fácil? Não. Se fosse tudo fácil, nós não estaríamos aqui todos os dias trabalhando a nossa energia, né? Fácil não é, mas é um padrão que eu preciso começar a ter para eu começar a encerrar. Eu tenho que deixar ir aquela sensação. Eu tenho que permitir que coisas novas aconteçam na minha vida. Então eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar para que a minha energia flua, para que a minha vida se abra para um estado de reconhecimento muito maior do que eu tenho hoje. Aqui eu também trabalho a energia do desapego. Aqui eu vou desapegar daquela sensação, daquela dor que eu tenho de estar alimentando aquela pessoa, ou aquela culpa, ou aquele momento. Lembra ontem, quando eu falei para vocês que o processo de culpa, essa energia, ela vive numa dimensão que a gente chama de passado, né? Ela vive numa outra dimensão em que você, nesse presente momento, só consegue curar ressignificando a sua vida, porque você não tem domínio para chegar lá e mudar tudo que já foi realizado, tudo que já foi vivenciado, tudo que já foi experienciado. Mas o perdão, ele abre um caminho, é como se ele fosse uma grande porta para a energia da sua alma, para o seu eu falar: tô pronto para viver outros processos, mas agora com mais consciência, porque eu finalizo até mesmo, tá? Às vezes a gente fala assim, mas um círculo kármico eu vou levar para a vida inteira, eu vou levar para outras vidas. O campo energético, as curas no campo energético, elas não são complicadas, elas são simples. Só que a gente que complica o processo, a gente mistifica o processo, né? Quando eu começo a trabalhar um estado de perdão, a minha vida muda muito, mas não é pouco não, tá, gente? Muda muito. Eu tenho algumas pessoas que eu acompanho em terapias, que fazem terapias semanais comigo, né, que tem um acompanhamento energético. Às vezes você fala assim, vamos lá, vamos trabalhar o perdão, vamos trabalhar a energia do perdão, e a gente faz prática. Às vezes naquele momento a pessoa não entende, mas o campo daqui a pouco mostra lá na frente uma abertura, uma luz. Ontem mesmo, não vou falar, não sei se ela está aqui, uma pessoa que eu cuido sempre, e ela vem fazendo esse processo há muito tempo, né, trabalhando perdão, cura ancestral. Poxa, quando eu abri o campo dela ontem, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda de ver, né? Que cura mais bonita de se olhar, né? Quanta luz esse campo vai trazer em 2026 para essa pessoa. Quanta luz e amor ela vai ter em todos os níveis da vida dela. Por quê? Porque ela vem trabalhando, e o pior, não é pior, e o mais desafiador, né? Olha a palavra, olha a neurolinguística. E o mais desafiador é você ainda ter contato com aquela dor. E aquela dor está presente no seu dia a dia, porque está ao seu redor, está no ambiente, é ancestral, é familiar. Então, olha como você pode mudar a sua história. Apenas reconhecendo um processo e se livrando energeticamente desse processo. Então, é querer. Para quem quer seguir em frente, tomar uma decisão de seguir em frente, você precisa perdoar. Você precisa perdoar todos os dias. Você precisa se perdoar todos os dias. Você precisa perdoar o outro todos os dias. Você precisa gerar esse campo magnético de energia de libertação do seu ser. Ou você não vai seguir em frente. Ou sempre vai ter aquelas amarras energéticas que vão te prender a um passado. Mas você precisa tomar uma decisão.
Perdoar é ter humildade de falar, eu te perdoo. E também ter humildade de olhar para você e falar, putz, eu fiz errado, eu preciso me perdoar, porque agora eu me conheço, eu conheço a minha vida, eu conheço a minha história, eu me perdoo, eu não vou mais me punir por um processo que não existe mais, porque agora eu sou, porque senão, gente, para que nós estaríamos no processo reencarnatório? Para que a gente tem a oportunidade de viver nossas experiências? Para que a gente tome consciência da nossa vida. A gente precisa tomar consciência daqui para frente, do momento que eu decido mudar a minha frequência, a minha vida, a minha história, daqui para frente, todos os processos que farei não terão tanto processos de ancoramento de energias de sombra, porque eu me conheço. Eu sei como eu vou agir, eu sei como eu vou viver a experiência de vida. E eu não vou atrair, olha como é um complexo energético a nossa vida. E você não vai atrair mais oportunidades em que você cria níveis kármicos. Porque você só gera os níveis kármicos por atração, porque o universo, campo universal, ele sempre vai trazer mesmas situações até ele entender esse campo magnético de energia, até entender que acabou, que aquilo ali não faz mais parte dessa nova vibração que você está emitindo a ele. Enquanto houverem laços energéticos de dores, de apego, de não perdão, de não libertação, isso volta para você aprender, porque é isso que você veio fazer nessa vida, você veio se libertar, você veio esvaziar a sua malinha. E o perdão é a chave para esvaziar a malinha. Por quê? Porque eu estou libertando para um novo. Eu estou informando que aquele peso, que aquela energia de mágoa, que aquela energia que eu carrego nas minhas costas, no meu corpo emocional, não fazem mais parte de mim, porque eu quero ser feliz. Eu quero viver uma vida em luz. Então, quem alimenta a dor não é o outro que você precisa perdoar, é você. Porque o outro, se existe o perdão ao outro, ele não vai mudar. Ele não tem a mesma história, a mesma consciência, o mesmo processo. Ou até tem e já até te perdoou. Ou até já se sentiu perdoado. Só que você precisa deixar ir. Até quando você vai ficar... Ah, mas eu não consigo. Ah, mas foram processos muito longos. Aí você precisa tomar uma decisão. E qual é a decisão? Ou você larga de mão e deixa essa energia te dominar e você não vai conseguir ir além. E assim, eu tô falando ir além em todos os níveis da vida. Em todos os níveis. Quando existe o perdão no campo ancestral, ele é muito mais complexo do que qualquer outro processo. Porque ali existe ainda uma energia onde o amor está confundindo com a energia do rancor, da culpa, daquele ciclo familiar, e que você ainda não entendeu que enquanto você não decidir e falar todos os dias eu te perdoo, nem que você fique o dia inteiro olhando para aquele processo e fale eu perdoo, eu entendo, eu perdoo, eu não julgo, porque é você que precisa se libertar, é você que precisa seguir em frente. O outro tem a sua história, o outro tem o seu momento, se quer evoluir, se quer frequenciar, se não quer, é a opção e a escolha de cada um nesse processo. Mas aqui a energia do perdão, ela traz a seguinte mensagem: você quer seguir em frente? Realmente você está decidido a viver uma nova história? Você precisa se perguntar. Não adianta você ficar, se acolher, se você não toma decisões na sua vida. Aqui é o início de um novo campo energético. Ah, mas é somente o perdão que vai fazer isso, todo o seu complexo. Mas você precisa se libertar. Não tem como, você tem como hoje voltar todas as suas existências passadas e
recuperar e olhar todas as dores e vivenciar e resolver, não. A experiência foi dada, a grande fonte de criação. E querendo ou não, você viveu ela na melhor forma que você podia. A gente não precisa se culpar, porque nós vivemos as experiências com a sabedoria que nós tínhamos naquele momento. E agora é um outro momento na minha vida. Agora é uma outra consciência na minha vida. Agora é um outro processo. E eu sigo, porque a energia da alma, ela não paralisa. Ou senão a gente não entenderia que tudo acaba por aqui, e não acaba. Só fica a energia do corpo físico, né? O que prevalece, o que se mantém em eternidade e evolução é o campo magnético de energia, é a sua alma, é o seu corpo mental, é a sua consciência, é o seu estado de consciência. Você é uma consciência. E essa consciência, tudo que ela define, tudo que ela determina nas existências que ela vivencia, né, nessa reencarnação, nas outras, nas vivências dimensionais, ela gera o campo de sabedoria. Então, o que você está fazendo aqui hoje não é menos uma meditação, não é só escutar, né, aqui, falar um pouquinho sobre o campo de perdão. É um processo de despertar da sua alma. E você desperta ou não. Você gera um campo novo ou não. Agora, quem alimenta? Quem alimenta todo o processo? É o outro? Não, é você. Então, é decisão. Eu decido, mesmo com todo o complexo de dor, com toda a situação, eu decido gerar um campo de perdão, porque eu preciso viver libertado, eu preciso me libertar. E é isso que vocês precisam entender, porque nesse processo aqui, o maior responsável de alimentar, de cultivar, de se manter preso é você, não é o outro. Você se mantém prisioneiro do processo. Enquanto você estiver se mantendo prisioneiro, sua vida não vai girar. As coisas não vão chegar a você, porque você alimenta. Você alimenta um campo baixo. Então, hoje, eu decido perdoar, me perdoar por situações que eu deva me perdoar, mas eu também emito a energia do perdão. Eu libero, eu deixo ir aquele campo magnético que me impede de prosperar, que me impede de ter bons relacionamentos, que me impede de criar novos ambientes de cura, que me impedem de ser feliz em todos os níveis, que me impedem da minha espiritualidade estar cada vez mais ancorada. Aqui é libertação. Então, a nossa meditação de hoje, ela é totalmente ligada a esse campo de expansão. Mas vou dar um conselho com o coração muito aberto. Perdoe e decida mudar o seu campo. Perdoe e tome uma decisão pela sua vida, para que você nessa consciência que está se expandindo, que está se conectando, consiga transformar a sua vibração. E o universo está aí, ó, ele está prontinho, ele não precisa ser trabalhado, ele está totalmente pronto para te servir. Eu decido, eu escolho largar a mala cheia, esvazio, para o novo entrar. É isso aí, ele esvazia a mala. Vamos esvaziar a mala, porque não existe só dor. Existe tantas coisas que a gente pode trazer de atração para o nosso campo. Tanta amorosidade, tanta luz, né? Um dia de cada vez, é isso aí, um dia de cada vez. Se você gera essa prática em você, você vai ver como tudo vai fluir mais. E isso é cura energética, isso é cura vibracional, né? Você não precisa ficar tomando um remedinho, mas você precisa ter um processo contínuo de entendimento e frequência de vibração para você se libertar, né? E é isso. E aí quando você vê, a mala já esvaziou bastante, né? E você tá pronto para atrair coisas incríveis na vida de vocês. E é sobre isso, tá, gente? É sobre isso.
as oportunidades, as curas. Quantas pessoas ao longo do tempo, um dia de cada vez, vem linkando curas incríveis. Eu acompanho pessoas há anos e eu fico tão feliz de quando eu abro um campo como eu abri ontem e falo: nossa, que coisa boa. Vem ainda alguns desafios? Vem. Seu campo ainda está mostrando alguns desafios, mas poxa vida, olha, de tudo que você plantou, olha como a sua colheita vai ser farta, né? Em todos os níveis, níveis de cura, de harmonização, de união, de resgate familiar. E é isso. Deus tá aí para nos dar e ser o nosso grande gênio da lâmpada. A gente que não quer esfregar a lâmpada, né? A gente fica olhando para ela, julgando ela, olhando, mas na hora de pegar e falar: gente, tá aqui, ó, a lâmpada tá aqui, é só tu esfregar que o gênio vai sair e vai dar os desejos. Mas às vezes tu tem medo até de pegar na lâmpada, não é? Esfregar, então, olha a crença limitante. Se eu esfregar, não vai sair um gênio, né? Se eu fizer isso, isso não vai acontecer. Aí você para por ali e não frequencia o que você tem que frequenciar. Agora, quem tem coragem, quem se conecta, quem faz acontecer, pega a lâmpada e esfrega, já conversa com o gênio e faz a coisa acontecer. É assim na vida da gente, né? Então vamos lá, vamos soltar o que precisa ser solto. Vamos liberar o que precisa ser liberado. E não se preocupem, pode ser uma meditação aqui no Instagram. Qualquer momento que você direciona foco, presença e intenção, o seu campo muda. É assim que as coisas acontecem, tá bom? Lembrando, né? Lógico, eu vou dar o meu recadinho. Lembrando que portal tá aí segunda-feira, às 20 horas. Ele é ao vivo. O portal 2 do 2, ele é ao vivo comigo. Ele fica gravado para quem não pode participar no horário. Quem fizer o portal vai ganhar um presente, que é uma limpeza energética pós-carnaval. Então, quem fizer o portal 2 do 2 vai ganhar uma limpeza energética no dia 20 do 2, também ao vivo comigo, para fazer uma limpeza energética do campo, por causa do inconsciente coletivo, por causa de toda a movimentação energética que acontece, né, dentro do campo da energia do carnaval. Então, quem fizer o portal ainda ganha aí uma limpeza energética no dia 20 comigo à noite também, às 20 horas, tá bom? Então, tô esperando vocês no portal. O portal é um campo energético muito forte. É por isso que eu faço questão de realizar os portais, porque é o momento em que o seu campo recebe uma forte energia, mesmo que você fale: nossa, mas o portal, qual é o benefício, né? Que a gente sempre vai pro benefício. O benefício imagina uma energia concentrada com um foco e um direcionamento para você, né? E aquele foco, aquele direcionamento, ele acopla ao seu campo vibracional e começa a gerar as transformações lá no seu corpo sutil. E o portal dos 2 traz o quê? A harmonização das polaridades. Então aqui, se a minha sombra está mais potencializada e a minha luz está mais baixa, o que o portal traz? União de polaridades. Aqui eu trabalho luz e sombra para me equilibrar e gerar novas ações. Aqui eu uno o meu sagrado feminino e meu masculino para que todos os meus relacionamentos, desde os meus relacionamentos amorosos aos meus relacionamentos familiares, sejam de plenitude, não de completar. Porque aqui eu estou unindo os meus 2 sagrados. Então aqui trabalha união, força. O que união traz? Na palavra união traz o quê? Força, estrutura, base, né? Então, se eu tenho a união das polaridades, a minha energia não faz mais isso, ó. Ela começa a trabalhar a energia de centro para a energia de luz. Então, isso é portal 2 do 2. E aí, no dia 5, eu venho trazendo os 7 dias de Reiki, que é a continuação do portal. Então, 7 dias de Reiki só harmonizando polaridade, harmonizando o campo de vibração. É o que eu venho prometendo aí para vocês nesses processos coletivos que eu estou realizando. Tudo, você pode fazer os 2 por R$65 e ainda ganhar uma limpeza energética. Então é um carinho mesmo de coração para que vocês comecem a mudar. E eu tenho milhares de depoimentos aí que a galera faz e sabe como a energia muda com esse campo magnético de energia.
tá bom? Um beijo, vamos lá, vamos cuidar desse coração. Já falei pra caramba, tenho que começar a me policiar, porque daqui a pouco Maria volta a estudar e eu tenho que levar ela na escola. Então eu tenho que me policiar com os horários aqui também. Então, gente, abra o coração. Abra esse lindo coração. Abra esse lindo coração para perdoar. Não pensa muito. Só deixa o perdão chegar. Né? Me chama lá, tá, Mislene? Me chama lá no meu WhatsApp, tá, querida aluna do Raio Verde. Né? O raio de cura. Nunca mais esqueci desse raio verde, né, Mislene? Ok? Então vamos lá? Vamos fechar os olhos. E vamos iniciar a nossa respiração. Respirando profundamente. A cada respiração, eu sinto o meu corpo mais leve. A cada respiração, eu me sinto presente no aqui e agora. E a cada respiração, eu sinto todo o meu ser, toda a minha luz, nesse momento eu levo a minha atenção ao meu corpo físico, para que o meu corpo libere qualquer tensão, permitindo que eu acesse o que eu preciso acessar nesse momento. Então, nesse momento eu libero todas as tensões do meu corpo físico, me entregando a esse processo, a esse momento do meu eu. E eu levo a minha atenção nesse momento ao meu coração. E eu sinto e imagino brotando dentro desse centro energético uma luz rosada. E essa luz começa a se expandir, gerando no meu coração uma luz muito forte. E essa luz começa a se expandir dentro de mim, aumentando de tamanho, abrindo meu coração, abrindo meu peito. A sensação que eu tenho é que essa luz expande, cresce. E essa luz que se expande dentro de mim nesse momento começa a se expandir para fora de mim e se direcionar à minha frente.
Então, nesse momento, o meu coração, o meu chakra de cura, o meu chakra de amor, gera à minha frente uma linda bola de luz rosada. Eu manifesto à minha frente, em comunicação com o meu coração, um campo magnético de luz. Esse campo é formado de amor, de compreensão. E no primeiro momento, eu me vejo dentro desse círculo de luz. E eu, nesse momento, em consciência e presença, me conecto a esse eu à minha frente, olhando para a minha energia, e eu me perdoo. Nesse momento, olhando nos meus olhos, eu me perdoo. Eu acolho esse eu e liberto. Eu emito a você, meu eu, toda a luz para que você se liberte através do perdão. Eu te perdoo. Eu me perdoo. Para que esse campo siga em libertação. Eu me perdoo. Nesse momento, essa imagem é elevada a um plano de luz, onde a grande fonte de criação gera a cura do seu processo. E esse mesmo círculo de luz se mantém à sua frente, preenchido de energia de amor e presença. E sem gerar intenção, deixe que nesse momento, nesse círculo de luz, se apresente a energia do outro, que nesse momento seu campo sintoniza, para que você gere o perdão a esse outro ser. Quem aparecer é quem o seu corpo nesse momento precisa perdoar ou pedir perdão. Deixe que essa pessoa se apresente nesse círculo de luz e de amor.
Se você tiver que pedir perdão, peça com todo o amor do seu coração. Se você tiver que perdoar, perdoe nesse momento essa pessoa, para que vocês se libertem, para que o seu coração se preencha de amor. Então olhe para essa pessoa e perdoe. E deixe que essa energia se eleve a um plano de luz e cura. Nesse momento, você volta a atenção ao seu coração. Respira profundamente, trazendo a intenção e a luz da energia do amor a você, a energia de libertação, e preenche o seu coração nesse momento, somente de amor e luz. Respire novamente, profundamente. No seu momento, abra os olhos. Com muito carinho. Muito obrigada por esse momento. Gratidão. Vou deixar gravado. Eu acho que eu vou colocar no YouTube, eu vou falar para vocês, tá? Mas eu vou gravar essa meditação aqui agora. Muito obrigada. Muito obrigada por se permitirem estarem conectados à energia de vocês, à energia do perdão, à energia de libertação. Deixa aí, né? Um beijo em todos esses lindos corações aí e vamos seguir em frente, que nós merecemos. Muito obrigada. Até amanhã.